Conforme a maioria já sabe, estamos iniciando, desde domingo passado, iniciamos uma exposição bíblica com o tema Família Real. E são exposições baseadas em histórias do rei Davi e da sua família. Então, hoje é o nosso segundo domingo nessa série. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Irmãos, vamos combinar o seguinte, é um texto grande, mas eu prefiro ler o texto todo agora, mesmo sendo grande, e depois eu vou voltar minimamente citando uma outra coisa, mas eu não vou ficar citando nem relendo o texto. Nós vamos ler agora com atenção, e depois os irmãos verão que o que pregaremos, obviamente, está baseado no texto, porém não vou ficar citando, senão fica muito repetitivo, muito cansativo, mas eu prefiro ler o texto todo agora, porque eu creio, irmãos, de todo o coração, que essa palavra foi inspirada pelo Espírito Santo, e que na leitura, o Espírito Santo também já pode aplicar ao seu coração. Mesmo que, se por alguma razão não puder pregar, ou não pudesse pregar, ela já pode falar, Deus pode falar ao seu coração. Então, leve a sério a leitura da Bíblia, seja em casa, seja aqui no culto, preste atenção, porque Deus vai falar comigo e vai falar com você nessa noite. E para garantir mais a sua atenção, nós vamos ler então responsivamente, porque aí você vai estar atento para responder aí e participar da leitura, ok? Eu leio os versos ímpares, a igreja lê os versos pares, e vamos assim até o final. Faleceu Samuel, todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Nabal era o homem deste homem, e Abigail o de sua mulher. E esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Enviou 10 moços e lhes disse: Subi ao Carmelo, ide a Nabal. Perguntai-lhe, em nome e meu nome, como está? Tenho ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhes fizemos, e de nenhuma coisa lhes sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles vos dirão, achem mercê, pois, os teus moços na tua presença, porque viemos em tua hora, dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e o daria a homens que eu nem sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e tendo chegado, encontraram mudos, segundo todas essas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinge a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles. E de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo.
Agora, pois, considere e vê o que hás de fazer, porque já o mal está, de fato, determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. E disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém, nada disse ela a seu marido Nabal. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Graças a Deus, que ao filho de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber com Nabal, porque o que significa seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal sejam os teus inimigos, e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Este é o meu presente que trouxe a tua serva, meu senhor. Seja ele dado aos seus moços que seguem ao meu senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir, buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos, este a arrojará como se atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel. Então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar o coração o sangue que sem causa vieres a derramar e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-á da tua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressaras e não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até ao amanhecer, nem sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa, bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Voltou Abigail a Nabal, eis que ele fazia em casa um banquete, como um banquete de rei. O seu coração estava alegre, e ele estava muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco, nem muito, até ao amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas. E se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Passados 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal, e me deteve de fazer o mal.
fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail, que desejava tomá-la por mulher. Enviou o servo de Davi a Abigail, a Carmel, e disseram: Davi nos mandou a ti, para te levar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra, e disse: Eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados de meu senhor. Abigail se apressou e, dispondo-se, cavalgou o jumento com as 5 moças que a assistiam. E ela seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Também tomou Davi Ainoã de Jezreel, e ambas foram suas mulheres. Porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Palti, filho de Laís, o qual era de Davi. Maldição ou bênção? O que você quer para a sua família? Esse é o tema da nossa mensagem nesta noite. Falar de maldição é triste, né? Maldição fala de desgraça. Maldição fala de tragédias, de males, de dores, de coisas ruins, que nós sabemos que existem e acontecem em muitas famílias. Todos os dias os noticiários nos dão conta de muitas tragédias acontecendo. Mas bênção fala de graça, fala de alegria, fala de paz, fala de felicidade, que também, pela bondade de Deus, estão sobre a vida de muitas famílias. E é claro que essa é uma pergunta, aparentemente a resposta é óbvia, né? Quem é que quer maldição? Quem é que quer desgraça? Quem é que quer tragédia? Todos querem alegria, todos querem bênção sobre a sua família. Mas a grande verdade é que a maneira como muitos vivem, as atitudes que as pessoas têm, muitas vezes levam para o contrário do que elas querem. Ao invés de abençoar os seus lares, muitas pessoas têm trazido dores para os seus lares, muitas consequências terríveis dos seus próprios atos. Esse assunto é bem forte na Bíblia. Você vai ver lá em Deuteronômio 11, 26, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Deus falando com o povo de Israel antes de atravessar o Rio Jordão. Depois que atravessa, Josué, diz a palavra que ele lê todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito na lei. Por mais que seja terrível, né, imaginar alguém que quer a maldição, a Bíblia conta a história de um casal que passou por isso, antes desse que nós vamos pregar agora. Lembra de uma família, a família de Isaac, Rebeca e Jacó. Rebeca e Jacó tramam uma mentira para enganar o pai, né, e o marido, e aí Jacó fica preocupado e fala assim: mãe, dá-se ao caso de meu pai me apalpar. Lembra que ele ia se vestir de Esaú para enganar o pai? E eu passaria os seus olhos por zombador, assim trarei sobre mim a maldição e não a bênção. Jacó ficou preocupado. Olha o que Rebeca responde para o seu filho: caia sobre mim essa maldição, meu filho, atende somente o que eu te digo, e trazemos. Triste, né? Alguém consciente que estava fazendo o que era errado, mas se viesse e desse uma coisa muito ruim, que caísse sobre ela. A palavra fala muito sobre isso. Em Provérbios 26, 2 diz que a maldição sem causa não se cumpre. Tiago, né, lá no Novo Testamento, lembra de que muitas vezes de uma só boca procede bênção e maldição. Mas ele acrescenta: meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Então a gente precisa dar mais atenção a esse assunto e como nós lidamos com ele, quanto que nós temos sido canais de bênção ou canais de maldição dentro das nossas próprias casas e nas casas de outras pessoas. E aqui eu não estou falando desses exageros, né, doutrinários e heréticos, né, sobre a questão da palavra, nem estou falando de maldição hereditária, estou falando de maldição do dia a dia, que as pessoas buscam com a sua própria mão, com as suas próprias atitudes, muito mais do que palavras, mas atitudes que abençoam e atitudes que amaldiçoam estão presentes todos os dias na vida das famílias, como estiveram ali na vida dessa família, esse casal chamado Nabal e Abigail.
Nessa passagem percebemos atitudes contrastantes entre seus personagens. Algumas trouxeram problemas, desgraças, e outras trouxeram soluções dos problemas e bênçãos. Algumas amaldiçoaram e outras abençoaram. Então, nós vamos ver aqui 6 contrastes, 6 atitudes antagônicas que podem levar a abençoar a sua família ou trazer grandes problemas. E a primeira delas é a insensatez versus sensatez. Sensatez fala de equilíbrio, prudência, moderação, bom senso, critério, discernimento. Que bênção quando alguém age dessa forma, né? No trabalho, no dia a dia, na igreja, né? Imagina um pastor que perde a sensatez, ele derruba meio mundo, está cheio por aí, né? A insensatez, obviamente, é o contrário de tudo isso, é o desequilíbrio, a imprudência, a falta de bom senso, falta de critério, falta de discernimento. Muitas coisas do nosso dia a dia, você não vai achar uma palavra bíblica clara sobre aquilo, você vai ter que estudar a palavra e, no final das contas, agir com bom senso, aplicando aquilo à sua vida. Meus irmãos, a insensatez está terrivelmente demonstrada nas várias atitudes de Nabal. Primeiro, pela sua aspereza, a sua dureza, a sua insensibilidade, a sua malignidade. Está aqui, ele era um homem duro, maligno em todo o seu trato, na maneira de lidar com as pessoas, com seus empregados, com a sua esposa, mas que se revelou especialmente aqui em lidar com Davi e os seus companheiros. Uma outra manifestação de insensatez aqui de Nabal, os irmãos viram o texto, foi a bebedice, né? Diz a palavra que ele tomou todas, ele se embriagou e fez um banquete, como se fosse um banquete de um rei, e essa é uma maneira também de praticar a insensatez. Nabal dependeu, pelo menos ali, da bebida alcoólica para experimentar alívio, né, das suas loucuras, e para experimentar alguma alegria. Só que isso levou à destruição, à embriaguez em primeiro lugar. Irmãos, eu não sei você, eu já lidei com pessoas bêbadas, próximas de mim, familiares, amigos, vizinhos, mas não existe nenhuma não existe nenhuma sensatez, né, numa pessoa embriagada. Todo mundo sabe disso. Só tem que não presta. Depois que o entorpecimento da bebida passa, né, aí vem as dores, vem a vergonha, mas nem isso aqui Nabal sentiu. Diz a palavra que o seu coração foi se amortecendo, foi adormecendo, foi ficando ainda mais duro. Então, ao invés de um coração de carne, aquele homem insensato teve um coração cada vez mais duro, um coração de pedra. As palavras do Salmo 10, 7 descrevem com precisão a atitude insensata de Nabal. Embora não esteja falando de Nabal, especificamente, mas cabe exatamente, eu espero que não caiba na sua vida. Diz assim, a boca, né, falando do homem insensato, né? A boca, ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua há insulto e há iniquidade. Mas nesse texto também encontramos aqui a sensatez de Abigail, inclusive o texto a descreve como uma mulher bonita e sensata. Ela reconhece primeiro a fraqueza e o pecado do seu marido. Irmãos, não existe sensatez a gente ficar tampando o sol com a peneira sobre os nossos próprios pecados ou deficiências e sobre as deficiências dos outros. A gente precisa reconhecer quem nós somos. É mais ou menos assim, se eu reconheço a enfermidade, eu sei como tratá-la. Mas se eu fico fazendo de conta que não existe, ela sabia muito bem quem ele era. Essa é uma das razões porque quando ela vai resolver o assunto, ela nem vai a ele. Porque não adianta você, a Bíblia fala, né, exorta uma pessoa humilde, sensata, e você vai ganhá-lo, mas exorta o insensato, ele vai te dar um coice na cara. Assim, parafraseando, paráfrase de Ronildo. Mas é isso daí, né? Está lá no texto. Então, tem hora que não vale a pena. E ela sensatamente fala, não adianta eu discutir isso com Nabal. Eu vou fazer o melhor para todo mundo, inclusive para o próprio Nabal. E aí ela vai tratar com Davi, conforme nós acabamos de ler aqui. E ela também não se tornou uma mulher dependente, nem contra aquela situação.
Ela sabia quem ela era, sabia o que ela devia fazer, ela foi forte onde o seu marido era fraco. Irmãos, a gente não transforma ninguém. A gente precisa reconhecer quem é quem, orar por ele, testemunhar, ter um momento, sim, de encorajar, de corrigir, mas muitas vezes nós vamos ter que assumir certas situações e entender que a obra vai ser feita em nós e não no outro. Deus vai ser conosco para que a gente lide com a pessoa, seja pessoa da família ou não. E aí, por isso que ela vai e intercede dessa maneira tão bonita ali, né? Então, ela agiu em favor da sua família de forma discreta, não falou na hora errada, não foi lá brigar na hora que estava bêbado, vai brigar com bêbado? Não vale a pena. Mas diz o texto que quando ele, né, disse, ela o procurou e falou assim, olha, contou toda a história. Olha, o que você fez foi isso, Davi ia fazer aquilo. Ela prestou conta, como uma esposa que honra o seu marido, mesmo ele sendo louco. Mas não, acho que o microfone está falhando, se alguém puder socorrer aqui. Ela foi sensata e tratou tudo na hora certa, com clareza, e assim Deus a usou. E eu pergunto a você, o que tem prevalecido na sua vida, na sua casa? Sensatez ou insensatez? Sensatez vai abençoar, mas a insensatez vai trazer problemas. Mas aqui há uma segunda dupla que contrasta aqui de atitudes que nós devemos também ter cuidado. Avareza versus generosidade. O texto diz que Nabal era um homem abastado. O que quer dizer a palavra abastado? Rico, opulento, tinha fartura de tudo. Ele tinha até muito mais do que ele necessitava, muito mais. Inclusive, ele tinha muitos bens, 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, além de leite, além da carne, né? Diz aqui que eles tosquiavam. Imagine, você pegar ovelhas, tosquiar, e vendia para tecelagem, né? Para poder fazer o tecido daquela época. Não tinha as indústrias que temos hoje, mas a parte artesanal já havia, né? Roupas importantes eram feitas a partir dali. Era um homem realmente riquíssimo. Mas esse homem que tinha tanto, ele não quis dar um pouquinho de pão, nem água, a Davi e aos seus amigos. Nem um pouco de carne, nada para matar a fome e a sede de Davi e seus companheiros. Aqui é interessante porque ele menciona que ele era descendente de Caleb. E Caleb foi um de toda a multidão de Israel que saiu adulta lá do Egito e chegou à terra de Canaã, somente 2, Josué e Caleb. Então era um homem corajoso, um homem de Deus, temente ao Senhor. E eu fico imaginando que Nabal, ele herdou muita coisa de Caleb no que diz respeito ao trabalho, à força, né? Lembra que Caleb falou assim, não, eu estou com acho que 80 anos e eu tenho força, pode me dar ali a terra mais íngreme, mais montanhosa. Caleb foi lá e criou a família dele ali. Nabal tinha essa qualidade, porém, infelizmente, não tinha o coração quebrantado como o coração do seu ancestral de Caleb, esse homem que enriqueceu, mas se apegou de maneira idólatra a tudo que ele construiu. Sim, irmãos, a Bíblia é muito clara, a avareza é idolatria. Quem não consegue abençoar outra pessoa com aquilo que Deus lhe dá, é avarento, é idólatra. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas. O ídolo é o dinheiro, o ídolo é a posse, o ídolo é a sua segurança. Ele não pode repartir porque ele acredita que aquilo vai fazer falta. Então, ele não é dizimista, ele não é ofertante, ele não abençoa a família, não abençoa as pessoas ao redor. Ele retém, como um mar morto. E vai morrendo cada vez mais. E isso é terrível. Isso destrói uma família. É terrível quando vê a avareza entre a própria família. Um homem avarento com a sua esposa, uma esposa avarenta com o seu marido, avarenta com os filhos, ou o contrário. Isso, o espírito de miséria e avareza numa vida de uma família, amaldiçoa muito. A gente precisa ter um coração mais generoso dentro da nossa própria casa e da nossa casa para outras casas. Precisamos estar atentos às necessidades, às vezes de um vizinho, de um irmão da igreja, de um colega de trabalho, para que nós possamos generosamente abençoá-lo. Então, Abigail, ela agiu no espírito contrário de Nabal. Ela foi generosa.
ela levou a Davi e aos homens que estavam com ele 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 caixas de passas e 200 passas de figo. Ela conhecia o princípio que depois vai ser declarado lá na frente, mas era um princípio que é eterno: mais bem-aventurado é dar do que receber. Ela sabia que não faria falta nenhuma, era bênção para ela poder repartir, e naquela situação mais ainda, né? Então, nós precisamos estar atentos, irmãos, à orientação das Escrituras, conforme está lá em 1 Timóteo 6, 17 a 19. Exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de apoderarem da verdadeira vida. E é claro que essa orientação específica ali, naquele contexto de Timóteo, mas essa palavra serve para qualquer um de nós. Até porque essa referência de quem é rico e pobre, isso é bastante relativo. Se você pegar uma pessoa que vive na miséria e pegar alguém, talvez, de classe média, para aquela pessoa o outro é muito rico, né? Eu nunca me esqueci que morei a vida inteira em Viana e Cariacica. No dia que eu mudei para Jardim Camburi, todo mundo lá falou que eu fiquei rico. Eu falei, gente, vocês estão enganados, eu não fiquei rico não, moro de aluguel, quem paga meu aluguel é a igreja. Não estou rico e nem tenho interesse em ficar. Se Deus quer me fazer ficar rico, vai ser um milagre que Ele fez por conta dele, porque é o tipo de oração que eu nunca fiz. Estou falando sendo honesto, mas irmão, não que eu acho que é pecado ficar rico. Se Deus quer enriquecer alguém materialmente para a glória dele, aleluia, Deus te abençoe nesse propósito, mas não é o meu caso, né? Mas, de qualquer forma, você nunca vai ter tão pouco que não possa repartir, nunca. Sempre você tem algo que você pode repartir com alguém. Generosidade faz muito bem, é a cara de Jesus, é expressão do caráter de Deus, desse Deus generoso que nos abençoa e doa tanto a cada um de nós. Mas há um terceiro contraste aqui de duas atitudes também que precisamos observar, que pode abençoar ou amaldiçoar, que é a ingratidão versus gratidão. Hoje a gente reclama muito de segurança pública, né? É um dos temas mais comuns na política pública e as pessoas reclamam. Irmãos, naquela época nem existia segurança pública, né, querido? Cada um se virava, né? Então imagine só, aquele homem era muito rico, mas não tinha guarda municipal, não tinha polícia federal, não tinha polícia militar, não tinha nada. Só tinha ali, e era no meio de um deserto, no meio de um monte, muitas vezes e tal. Diz a palavra que Davi e os 600 homens que o seguiam, ficaram ali, não sabemos exatamente a quantidade, mas por um bom tempo. E segundo o testemunho dos próprios servos de Nabal, o irmão se lembra aqui, ele diz assim: esses homens têm sido muito bons, nunca fomos agravados por eles, de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles e apacentando as ovelhas. Mas apesar dessa graça, né, dessa bênção que foi o povo de Davi, ser um escudo na vida da família de Nabal, nós vimos aqui que ele respondeu com ingratidão. Nabal tinha os melhores vizinhos que alguém poderia ter, mas não foi grato a eles por aquilo que eles tinham feito para eles. Mas quando Davi pede humildemente que Nabal, né, lhe dê qualquer coisa, né, qualquer coisa que pudesse oferecer, Nabal respondeu com desprezo e com desrespeito. Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Irmãos, os servos de Nabal demonstraram muito mais gratidão e respeito do que o próprio Nabal. E isso é maravilhoso, que alguém entre nós demonstre gratidão e respeito ao outro.
E Davi demonstrou respeito a Abigail, reconhecendo o valor dela, quando ele disse: bendita Abigail, seja a tua prudência, bendita seja você mesma, bendita você hoje que me tolheste de derramar sangue, de que por minha própria não me vingasse. Meus irmãos, a gratidão é algo que nós vamos desenvolver cada dia mais. Primeiro, obviamente, diante de Deus, mas também diante das pessoas, né? Eu e Magna, às vezes, quando a gente conversa, né, eu conto muitos casos, né, das minhas histórias, eu não conto nomes de pessoas, mas conto histórias, e ela também conhece muitas situações, né, e eu faço muito aconselhamento, né, essa é uma das coisas que eu mais dou trabalho pastoral. E aí eu não conto o nome de ninguém, nem numa história específica, mas eu falo assim: meu amor, hoje, enquanto eu aconselhava, o que eu mais fazia era agradecer pela sua vida, porque você é uma santa, querida. Porque as coisas que eu ouço no nosso casamento não é que é perfeito, de maneira nenhuma, nós não somos absolutamente perfeitos, mas assim, é muita gente sofrendo, é muita dor, homens sofrendo, mulheres sofrendo. E aí, de vez em quando, né, quando eu estou mais com alguma coisa lá em casa, a Magda falou assim: já agradeceu pela minha vida hoje, querido? Eu falo: eu acho que não, deixa eu agradecer então. Aí eu agradeço. Aí logo a murmuração vai embora, né? É isso, todo dia agradecer pela mulher que Deus nos deu, pelo homem que Deus deu a você, querida irmã, pelos filhos. Irmãos, e quando a gente fala agradecer, é incondicional isso. Sabe por quê, irmãos? Mesmo aquela pessoa difícil que Deus colocou em nossa vida, ele é um instrumento de Deus para o nosso crescimento. Então, não é agradecer apesar de, é em tudo dar graças. É difícil, não estou falando que isso é fácil, mas é isso que Deus quer que a gente aprenda a fazer, dar graças em tudo. Entregar as dificuldades, problemas, pessoas difíceis nas mãos do Senhor, sim, mas com gratidão no nosso coração. Minha mãe vai fazer 80 anos agora, né? Ela viveu 44 anos com meu pai faleceu num acidente, e ficou 4 anos viúva e casou de novo. E ela casou com um homem de Deus, eu tenho dúvida que ele é um servo do Senhor, mas de uma outra denominação. E então eles têm altas discussões e atritos, né, por causa das diferenças doutrinárias. Mas eu glorifico tanto a vida, né, glorifico tanto a Deus pela vida do meu padrasto, porque eu sinto de coração que ele é um instrumento de Deus para manter minha mãe viva. Animada, ativa, forte, né? E é isso, ele é uma bênção do jeito dele, né? Da maneira, do jeito das provocações que ele faz, né? É muita história. Eu acho que eu vou contar só essa. Eu mandei o link para ela assistir. Se ela estiver assistindo, ela vai me pegar. Mas eu vou contar, né? Um dia minha mãe tinha um casamento, né? E aí uma amiga dela de uma outra denominação tem um salão e deu um geral na minha mãe. Quando a minha mãe chegou pronta para o casamento, que o seu marido a viu, ele olhou para ela assim: Jezabel, você está igual Jezabel, eu não vou no casamento desse jeito. Eu falei assim: Jezabel, e minha mãe é brava, né? Jezabel, repreendeu ele, falou assim: e vão logo, nós somos padrinhos do casamento. E foram, né? E ele com a tromba de todo tamanho, né? Aí entraram e tal. Aí estão lá e tal, ele com a cara feia, ela lá, um casamento de parente, só tinha parente dela, um monte de gente e tal. Aí entrou a noiva linda, né? E nessa denominação, o casamento é muita pompa. Então tinha trombeta mesmo, tocou a trombeta. Aí minha mãe suspirou: olha, fulano, né? Falando para o marido dela, a volta de Jesus vai ser assim, as trombetas tocarão, e a noiva, que é a igreja, vai encontrar com o noivo. Aí ele virou para ela assim: vai ser assim mesmo, mas é uma pena que você não vai estar entre os que vão entrar no céu. E aí ela falou assim: quem não vai entrar no... Tudo isso na hora do casamento, tá? O casamento, a noiva entrando. Ela virou para ele assim: quem não vai entrar é você, porque não vai caber essa língua desse tamanho, que fala mal dos outros, que xinga, que julga tudo.
Mas ele é um servo de Deus. Ele foi doutrinado de uma outra forma, né? Eu falo isso com muito carinho. Eu tenho muito carinho por ele. E é isso. Deus vai usando ele para manter minha mãe animada, forte, e pensando, estudando a Bíblia, né? E aí eu instruo minha mãe, a senhora vai lidar com ele assim, né? Minha mãe liga para mim. Eu sou o conselheiro principal dela. Eu e meu irmão, mas ela liga mais para mim. E assim a gente vai. Então é gratidão, meus irmãos. Não deixe que nada tire do nosso coração a gratidão por tudo que Deus fez em nossa vida. Sede agradecidos. Irmãos, a ingratidão, a murmuração amaldiçoa o dia, a semana, o leito, mas a gratidão, o reconhecimento, o elogio sincero, eles abençoam. Amém, meus irmãos? Mas uma quarta dupla aí de atitudes é vingança versus perdão. Vingança e perdão são duas respostas diferentes que são dadas justamente à ingratidão e à ofensa ou qualquer outro pecado ou falha que alguém comete contra a gente. Lembra, quando Davi ouviu os 10 homens, né, a resposta de Nabal, qual foi a primeira reação de Davi? Vingança. Pega a espada todo mundo. Tinha 600, 200 fica aí. Gente, 400 homens com espada. Ia ser uma coisa horrível. Vão matar todos do sexo masculino. O primeiro desejo foi de vingança. Como esse homem faz uma coisa dessa com a gente? A gente cuida, né, guarda e tal. Agora, essa foi a atitude. Oh, irmãos, atira a primeira pedra aqui que nunca teve algum momento assim. Então, pode não ter feito, como Davi também não fez. Mas, às vezes, dá vontade de fazer. Desejo de fazer. Essa é a nossa carne pecaminosa. Mas naquele dia fatídico, por meio de Abigail, Deus lembrou a Davi que o caminho da vingança não era o caminho que ele deveria seguir. E não é o caminho que nenhum de nós devemos seguir. Talvez você não tenha uma situação tão grave quanto a de Davi, Nabal e Abigail. Mas tem as pequenas vinganças, né? A vingança gospel, né? Aquela vingançazinha assim e tal. Nenhuma vingança cabe no nosso coração, irmãos. Ela vai lá e fala, não faça isso, meu Senhor. Irmãos, o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Essa é uma lição na qual Davi foi provado muitas vezes, inclusive pelo menos 2 vezes com Saul. Se você ler o capítulo 24, Samuel, e o capítulo 26, o anterior e o posterior, 2 vezes Davi tem a oportunidade de matar Saul, que era alguém que não o amava, que o perseguia, que queria matá-lo, e ele não o faz, ele o entrega nas mãos de Deus. Mas além de desistir da vingança, Davi aprendeu sobre o perdão, quando Abigail lhe disse, perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os seus dias. Então, por um lado, Nabal não sabia o que era pedir perdão e nem perdoar, por isso seu coração foi petrificado, mas Abigail, mesmo sem ter pecado contra Davi, pediu perdão, assumiu uma culpa que não era dela, e a boa notícia é que Davi perdoou. Meus irmãos, preste atenção, sem perdão não existe casamento saudável, não existe relacionamento de pais e filhos também abençoado, sem perdão não existe amizade saudável, não existe vida. Se a gente for sempre, ou qualquer momento, mas se retribuir mal com mal, nós vamos nos destruir. Aliás, o mundo tem se destruído, muitos têm se destruído justamente porque é tudo tomar lá da cá. É o olho por olho e o dente por dente. Mas nós somos chamados em Cristo para o perdão. A vingança leva à morte, tanto aquele que vinga quanto aquele que é vingado. Mas o perdão traz cura, libertação e nova vida. Vingança leva à guerra e o perdão leva à paz. E isso nos leva ao 5º ponto da nossa mensagem, que é guerra versus paz. Essas são 2 outras atitudes contrastantes que podem abençoar ou amaldiçoar. Coloquem aí, meus irmãos. 5º, guerra versus paz. Observe os irmãos que Davi, por meio dos seus servos, ele se dirigiu a Nabal primeiramente com paz. Olha o que Davi fala.
direis àquele próspero homem: paz seja contigo, tenha paz a tua casa, e tudo que possuis tenha paz. Nessa saudação, Davi fala shalom, 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 3 vezes. Paz, paz, paz. Nabal, entretanto, respondeu com guerra, conforme os servos dele relataram para Abigail. Davi enviou do deserto mensageiros a saudar nosso Senhor, porém este disparatou com eles. Disparatar é dizer disparates, é ofender, é insultar, é agredir o outro ferozmente com palavras e atitudes. Irmãos, todos nós sabemos que há palavras que ferem mais do que um soco. Há palavras que ferem mais do que um tapa, que trazem mais dor e mais destruição do que qualquer agressão física. Mas ambas, violência física e verbal, são pecaminosas e destrutivas, e não devem fazer parte do dia a dia de nenhuma família. Eu não tenho notícia, tem 17 anos que eu estou aqui na IPJC. Nunca tive notícias de nenhuma família que tenha agido com violência física. Né? Mas eu já recebi no meu gabinete pessoas com esse problema, que foram encaminhadas de outras igrejas, de amigos, etc, etc, etc. Mas eu digo para os irmãos, e disse no gabinete para esses casos que eu acompanhei, eu só dou uma chance para o agressor, que é de arrependimento. Chamo, né, se a parte agredida me procurar, eu chamo imediatamente o agressor, seja quem for, e converso. É uma só. E falo: olha, você só tem hoje, se você se arrepender agora e declarar diante de Deus, diante do seu companheiro ou sua companheira, beleza, senão nós já estamos indo agora para a delegacia. Não tem chance. E eu já fui, tá? Não aqui na nossa igreja, lá na outra igreja. Fui. E se precisar eu vou. Não podemos admitir. Não existe essa possibilidade. Nós lutamos pelo casamento, não aconselho ninguém a divorciar, mas ninguém deve se sujeitar a nenhum tipo de violência. Se você passa por violência física ou verbal, e se você for membro dessa igreja, por favor, me procure, seja quem for, porque não é só homem que violenta mulheres verbalmente, não, tem mulheres também que violentam homens verbalmente. Vamos tratar disso no poder de Cristo, vamos ajudar se a pessoa tiver coração quebrantado, mas não temos que fazer cessar isso de alguma forma. Sempre esperamos na graça de Deus acima de tudo, mas essa graça de Deus não exclui a justiça, não exclui uma ação adequada a cada caso. Então, existem muitas pessoas, irmãos, parecidas assim com Nabal, pessoas difíceis de falar, de conversar, de corrigir, mas cabe a cada cristão agir como Abigail, que foi uma pacificadora, uma mensageira, instrumento da paz. Já que não dava para apaziguar o seu próprio marido, Abigail, com prontidão, humildade, muita sabedoria, apaziguou a Davi. Ele chamou para si a responsabilidade, ela chamou, né, correu o risco, mas estabeleceu a paz. E Davi ficou em paz. Já caminhando para o último ponto, impiedade versus piedade. Que, na verdade, essa dupla de contraste, impiedade versus piedade, resume tudo. Porque a impiedade e a piedade falam do nosso relacionamento com as outras pessoas e também do nosso relacionamento com Deus. Um ímpio, ele tem a tendência de ser cruel com o próximo e blasfemo contra Deus. A impiedade, no sentido bíblico, aponta para uma irreverência, uma incredulidade para com Deus e os seus mandamentos. A pessoa debocha dos mandamentos de Deus, rejeita. Mas a piedade nos lembra do temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. A piedade tem a ver com a nossa devoção ao Senhor, com o nosso quebrantamento diante dEle, com a nossa obediência ao Senhor. Quando um membro da família, seja o marido ou a esposa, um filho ou qualquer outra pessoa, vive na impiedade, essa pessoa traz muita tristeza e dor para toda a família. E aos solteiros eu quero dizer uma palavra direta: rapazes piedosos, namorem, noivem e se casem com moças piedosas. Moças piedosas, namorem, noivem e se casem com rapazes piedosos. E isso não tem a ver com ser membro da igreja.
Tem gente que é membro da igreja, mas não é convertido e não é piedoso. Não se engane pela aparência. Veja os frutos. Pelo fruto você conhece a árvore. Casamento misto não tem a ver com presbiteriano casar com batista ou qualquer outra religião. Casamento misto tem a ver com alguém que está sob o senhorio de Cristo, vivendo em plena comunhão e obediência, e alguém que, na prática, na verdade, não está vivendo em obediência ao Senhor. Professa a Deus, mas não conhece de fato de verdade. Então, não caia nessa armadilha. A impiedade de Nabal foi demonstrada por todos os atos que já mencionamos, mas principalmente por causa do fim que ele teve, irmãos. Ele morreu na dureza do seu coração. Mas a piedade de Abigail é demonstrada no conhecimento que ela tinha da vontade de Deus e na confiança que ela tinha que Deus ia cumprir as promessas dele na vida de Davi. Todo o reinado sabia que Saul estava reinando, mas os dias dele estavam contados no reinado e que Davi era o ungido de Deus. Abigail sabia, Nabal também sabia, mas Nabal desprezou o ungido de Deus. Davi honrou, não apenas o ungido, honrou o Deus do ungido, falando, Deus é com você, Davi, eu sei que Ele vai te colocar naquele trono, e quando Ele te colocar naquele trono, lembre-se de mim, quando Ele tiver feito bem. Só que Abigail não sabia que Davi ia lembrar tão rápido, né? Porque muito antes dele ser entronizado como rei, passou ali, né? Morreu, né? Ela ficou viúva, não sabemos quantos dias depois, né? Os psicólogos dizem que o luto das mulheres dura até 4 anos, o dos homens dura 4 dias, né? 4 semanas, 4 meses, né? Eu conheço um monte de gente, de homens que é por aí. E Davi, mas Davi não tinha psicólogo, não tinha essa informação, falou assim, já que ele morreu, a mulher sensata, é bacana, é de Deus, é uma mulher piedosa, e aí foi lá, né, e chamou. Só que aqui é uma nota de rodapé, não dá para aprofundar nesse assunto agora. Mas, diz a palavra que ele então se casa, né, ele não obriga, ele fala do seu desejo, mas ela vai voluntariamente, junto com as suas moças, né, com as suas servas, e ela vai, só que diz o texto que Davi tinha outra mulher, né? E aqui a nota de rodapé é o seguinte, irmãos, presta atenção, não vai se animando aí com Davi que tinha mais de uma mulher não, tá? Não vai não, porque o plano de Deus, o propósito de Deus é a monogamia, isso está claro. Se Deus quisesse a poligamia, Ele teria criado um homem e 2 mulheres, 3 mulheres, mas Ele sabe que a gente não dá conta com nem de uma, vai querer dar 2, 3. Então, a gente precisa ficar naquilo que Deus, que é o propósito de Deus. Mas tem muitos servos de Deus na Bíblia com poligamia. Irmãos, Deus tolerou a poligamia, Ele não aprovou, Ele não aplaudiu, Ele não recomendou, como Ele tolera situações em certas culturas durante um tempo, até que aquilo seja transformado, conforme foi na igreja primitiva. Uma das razões que ele fala assim, que os presbíteros sejam marido de uma só mulher, é porque convertia pessoas na igreja que já tinha 2 ou 3 ou 4 mulheres, só que ele convertia. Então, Deus vai mostrando, mas olha, mas o padrão, vamos voltar ao padrão? Pelo menos os presbíteros e diáconos têm que ficar no padrão, porque eles vão ensinar os outros. Então, precisa. E uma das razões que Deus tolerava era ter uma situação absolutamente sociológica, né? Existe muito estudo sobre isso, né? Lembra que Davi falou que ia matar todos os do sexo masculino? Você imagina se ele tivesse matado todo mundo do sexo masculino, quantas mulheres ficariam sozinhas? Isso era muito comum. As guerras, meus irmãos, veja bem, as guerras de hoje são tão terríveis e abomináveis quanto a daquela época. Mas naquela época não tinha nenhum organismo internacional, não. A barbaridade era muito pior, irmãos, todos os povos daquela época. Então era muito comum, quando uma guerra terminava, tinha lá 50 mil mulheres sem marido, sem pai, porque todos os homens tinham sido mortos. Com a conclusão, ia ter poligamia, porque as mulheres iam morrer de fome, não tinha como prosperar. Isso é um fato histórico, não precisa nem ler a Bíblia, não está escrito um monte de livro de história. Então, para que isso justifica, eu estou falando que Deus, na sua misericórdia, olhando para a nossa pequenez, Ele tolera tantas coisas, como tolera hoje também, que Ele não se agrada
Mas nós somos o povo de Deus, amém, irmãos? Nós procuramos viver o padrão de Deus, não o padrão de qualquer exceção. Então, a piedade, por exemplo, de Davi se revelou de muitas situações dolorosas, né? Mais para frente, que nós ainda vamos pregar. Por exemplo, quando seu filho Absalão o trai, ele demonstra tanta piedade. E tem uma história muito interessante que quando Absalão trai Davi, tem um camarada que amaldiçoa Davi. E aí os amigos de Davi querem matar um rapaz chamado Simei. E Davi confia na soberania de Deus, Davi estava ligado no trono da glória, e ele fala, não façam isso. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição neste dia. Isso é o que faz o homem piedoso. Ele entrega tudo nas mãos do Senhor, e deixa que Deus trate com as pessoas. Quero concluir e aplicar a palavra maldição e bênção. O que você quer para a sua família? A insensatez, a avareza, a ingratidão, a vingança, a guerra, a impiedade amaldiçoam. Mas a sensatez, a generosidade, a gratidão, o perdão, a paz e a piedade abençoam. Eu tenho duas notícias, uma péssima e uma maravilhosa. A péssima notícia é que todos nós estamos sujeitos a agir com insensatez, avareza, ingratidão, vingança, guerra e impiedade. A boa notícia é que em Jesus Cristo, todos nós podemos encontrar vitória contra esses pecados. Amém, meus irmãos? Todos nós, pela graça de Deus, podemos agir com sensatez, generosidade, gratidão, perdão e piedade. Quem permanece tratando a sua família e quaisquer outras pessoas com essas atitudes que amaldiçoam e não se arrependem disso, deve estar atentos à exortação de Deuteronômio 29:19. Ninguém que ouvindo essas palavras, diz as Escrituras, nesta maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo, terei paz, mesmo fazendo essas coisas. Ainda que eu ande na perversidade do meu coração, para acrescentar à sede a bebedice. Salmo 109 também nos alerta, amou a maldição, ela o apanhe, não quis a bênção, aparte-se dela. Davi orou dessa forma. Então, em nome de Jesus, não ame a maldição, porque ela vai te pegar. Não brinque com as coisas de Deus, leve os mandamentos de Deus a sério. Viva uma vida de santificação, busca o Senhor. Falhou? Todos nós falhamos. Confesse primeiro a Cristo. Está difícil vencer? Procura ajuda. É para isso que existe o discipulado. Para que você receba ajuda de irmãos mais maduros, que talvez já cometeu os mesmos pecados que você, mas hoje no poder de Deus estão vencendo. E você vai poder vencer também. Não se engane, você e nem sua família terão a paz verdadeira até que se arrependam dos seus pecados e creiam no príncipe da paz, o Senhor Jesus. Está escrito, irmãos, em Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito daquele que for pendurado em madeiro. Somente em Cristo podemos vencer toda e qualquer maldição, toda e qualquer desgraça, toda e qualquer desventura. Somente nele, por meio dele, você pode ser uma bênção e pode abençoar a sua família. Assim como Deus falou com o povo de Israel por meio de Moisés, hoje Ele fala por meio da sua palavra. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Todos os dias que a gente amanhece, abre os olhos, Deus está propondo para nós. E nós precisamos fazer a escolha certa. Escolhe a vida para que vivas. E a vida tem um nome, é Jesus. Busca Ele, fala, Deus, nesse dia, eu vou abençoar minha família. Nesse dia eu vou abençoar meu cônjuge. Nesse dia eu vou abençoar meus filhos. Senhor, nesse dia eu vou abençoar meus colegas de trabalho. Senhor, seja comigo. Santifica a minha mente, purifica as minhas emoções, trata com a minha sexualidade, faz com que tudo honre e glorifique o teu nome. E quando as pessoas amaldiçoarem você, ou quiserem serem Nabal na sua vida,
Você vai experimentar o mesmo que as famílias do povo de Israel experimentaram quando Balaão os amaldiçoou. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição. E sabe por que Deus fez isso? Olha que coisa mais linda, irmãos. Porquanto o Senhor teu Deus te amava. Deus todos os dias está fazendo isso. Vivemos num mundo caído, amaldiçoado em muitos sentidos. Mas em Cristo, guardados no amor de Deus, que não se aparta de nós, Ele transforma todo dia as mais terríveis maldições em bênção de uma forma milagrosa, que só Ele pode fazer. Então, meus irmãos, confiemos no Senhor, busquemos ao Senhor de todo o nosso coração, escolhamos todos os dias viver na presença dEle, nos quebrantemos, irmãos, como aconteceu com aquele rei Josias, quando a profetisa Hulda falou com ele. Olha o que ela diz: porquanto, Josias, o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra esse lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição. Mas tu rasgaste as tuas vestes, tu choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Deus está aguardando que eu e você choremos pela nossa família. Choremos diante dos nossos pecados, dos pecados da nossa família, nos quebrantemos, para que Ele também, assim como fez com Josias, atenda a nossa oração e nos abençoe. Irmãos, lembre-se da advertência e da promessa de Deus em Provérbios 3:33. Eu quero sugerir a você, decore esse versículo, olha que lindo. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos Ele abençoa. Vou falar de novo. Se vocês acharem na multimídia, pode colocar aí para nós, meninos. Provérbios 3:33. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos Ele abençoa.